Hoje a gente vai falar de Juízes, capítulo de número 6, verso 22. É lá no Antigo Testamento, o livro de Juízes. Super importante esse livro, porque foi num período onde Israel tinha acabado de entrar na terra. Em Josué eles entram na terra, e depois de 26 anos é dividida a terra, e ali começa o período de Juízes. É um período importante porque ele nos mostra que quando não há orientação, uma direção de Deus, as pessoas se perdem. E é justamente o que acontece no livro de Juízes. Cada um fazia o que queria. E nesse período foi muito difícil, porque vários povos se levantavam contra Israel. E nesse período, então, eles precisavam de pessoas serem erguidas por Deus para que pudessem libertar o povo. Juízes capítulo 6, verso do 1 em diante, fala de um período que os midianitas estão vindo sobre o povo, estão oprimindo, e aparece um juiz chamado Gideão. Gideão significa talhador. Significa cortar, aquele que corta, o talhador. E é importante isso, porque ele está justamente fazendo uma mudança, uma ruptura com aquele sistema, para começar algo novo na nação, no período que ele fica como juiz. E isso é o que a gente vai estar pensando, né, para nós nessa noite. Pode colocar no telão? Juízes capítulo 6, verso 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse a Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz, Shalom. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizerritas. O Senhor é a paz. Senhor, fale conosco, aplique a tua palavra ao nosso coração. Nos dê a direção, que daqui saia a instrução, para que possamos alinhar a nossa vida à tua vontade. Que daqui saia a palavra do Senhor para alinhar nossos negócios à tua vontade. Que aqui saia a tua palavra para alinharmos a nossa família à tua vontade, o nosso ministério, aquilo que somos, aquilo que exercemos. Que possa o Senhor trazer sobre nós esse entendimento, para que possamos, em nome de Jesus, nos alinharmos e sermos bem-sucedidos em Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Como título da mensagem, eu coloquei: superando as objeções para lutar. Eu tinha aumentado, eu tinha colocado superando as objeções para lutar e vencer, né? Mas na realidade a gente entende que vai vencer, mas tem pessoas que desistem antes. Então tem gente que vai lutando e ela desiste antes, mas aquele que permanece, que persevera, ele luta e ele vence. E é isso que a gente precisa entender hoje. Então o meu dilema era esse: lutar e vencer ou lutar? Bem, se a gente lutar, a gente entende que vai vencer em nome de Jesus. É isso que a gente quer, vencer. Para alcançarmos objetivos, para alcançar algo importante, a gente precisa identificar e eliminar as objeções. Nem sempre a objeção ou a oposição é algo externo. Às vezes é dentro da gente. A primeira coisa que a gente tem que vencer são coisas interiores, porque às vezes já somos condicionados. Pessoas liberaram algumas palavras, a gente na vida começa a acreditar que o sucesso é só para algumas pessoas, que a gente não pode, que a pessoa alcançou alguma coisa na vida por uma simples dádiva. E é verdade, é uma dádiva de Deus. Mas as pessoas que venceram foram pessoas que elas insistiram, foram pessoas que perseveraram, foram pessoas que foram constantes, que se mantiveram numa cadência. Porque às vezes você precisa se manter numa cadência, porque nem sempre a velocidade que vai te levar até o final, é você ser constante, né? Tem o dilema da tartaruga e do coelho.
da lebre. Não sei se você já viu a história, né? Geralmente a tartaruga ganha a corrida. Por quê? Porque o coelho se distrai. Ainda que ele tem mais velocidade, ainda que ele consegue andar mais rápido, ele se distrai. A tartaruga tem a constância. O ideal nosso é conjugar a constância, a perseverança com a velocidade, mas é importante manter essa cadência. Para que isso ocorra, a gente precisa superar as objeções. E Gideão precisou superar objeções. Se você ler o capítulo 6 todo, você vai ver que ele coloca um monte de objeção para Deus. Ele começa a indagar a Deus a respeito da história. Se você ver nos primeiros versículos, narra-se uma história extraordinária de vitória de Deus levando o povo para a terra. E justamente aquilo que Deus fala é na realidade algo que Gideão cria uma objeção, onde ele diz: se foi, por que então essa história parou? Por que essas coisas deixaram de ocorrer? E às vezes aconteceu isso na nossa vida. A nossa história é muito bacana, de superação, mas chega um momento da nossa vida que a gente para de ousar. Chega um momento em nossa vida que alguma situação nos paralisou. Há pessoas que são empreendedoras, têm coragem de abrir negócios, só que depois ela chega num certo momento, num estágio onde ela entra numa zona de conforto e ela não quer ousar mais. E quando ela paralisa, ela deixa de crescer e na realidade ela passa a diminuir. Porque outras pessoas estão crescendo, outras pessoas estão avançando. E às vezes a gente condiciona isso a um tempo da nossa vida, a nossa idade. Mas não somos limitados pela idade. A idade às vezes é só uma linha temporal, mas a nossa mente pode ultrapassar isso. Nós podemos avançar e é esse o objetivo de Deus para nós. E eu quero ver nesse texto com você algumas objeções que Gideão precisou superar para lutar. A primeira está no capítulo 6, o verso de número 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Olha que interessante. A primeira objeção que a gente precisa superar é o medo da oposição. E às vezes a gente vive nessa situação, com medo da oposição. Nós temos medo de pessoas se levantarem contra nós. Tem pessoas que têm medo quando o inimigo se levanta contra ela. Tem pessoas que têm medo quando alguma coisa vem contra si. Ela não consegue desconectar algo na sua mente para poder vencer isso. Os inimigos eram poderosos. Os midianitas, eles tinham armamento, eles tinham um exército. E diz o texto, se você ler o capítulo 6, que eles vinham como multidões. Eles tomavam a região e aquilo trouxe medo ao coração dos israelitas. E se a gente não conseguir superar o medo da oposição, aquilo cresce diante de nós. Se a gente permitir que aquilo venha na nossa mente, aquilo vai crescendo. Às vezes é uma coisa simples, uma enfermidade que vem. Às vezes é só uma enxaqueca, uma dor, e a gente começa: nossa, isso está constante, está acontecendo, está vindo, e aquilo vai crescendo, e no final você vai para o Google, e pergunta para o Google: Google, o que é a dor assim, assim, assim? Aí o Google responde: é um câncer terminal. E geralmente é assim, você vai consultar o Google, ele vai te dar a pior possibilidade possível. Você está com câncer terminal. E às vezes é porque você não bebeu água aquele dia. Você ficou sem beber água o dia todo. Aí no final você está com dor de cabeça, porque teu organismo está buscando água dentro de você, no teu intestino. E você estava com uma coisa que é simples, mas o medo fez aquilo crescer. As oposições nem sempre são para você ser diminuído. As oposições são uma maneira de Deus fazer você crescer. A oposição te leva a se fortalecer mentalmente, espiritualmente. Eu sei que no meio de lutas a gente tende a recuar, mas o cristão deve, na realidade, avançar.
Eu sei que no meio da oposição, das situações que às vezes tentam nos dominar, nosso coração fica apertado, mas você tem um lugar que você pode buscar socorro. Você tem alguém que pode te ajudar no meio do medo, das dificuldades. Na Bíblia, o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. Na Bíblia, o medo, ele não é vencido pela coragem, algo que é uma virtude humana. O medo na Bíblia é vencido pela fé. O medo na Bíblia é vencido quando você confia na palavra de Deus. E a gente precisa entender que a oposição está nos fazendo crescer. A oposição nos leva a lugares mais altos. Um avião, para decolar, ele precisa decolar contra o vento. Ele não pode ir a favor do vento, ele tem que ser contra o vento, porque o vento o auxilia a crescer. Eu sei que você pode estar vivendo um momento e diz: pastor, está com muita oposição. Meu Deus, você vai chegar no final forte em Deus, poderoso nele. Deus vai te dar mais estratégias. Pode ser que a sua empresa está num momento difícil e Deus está te dando ou permitindo essa oposição para que você crie outras alternativas, para que você mude a maneira que você administra, para que você busque uma consultoria com um grupo de empreendedores aqui da igreja, para que você possa crescer mais. É uma oposição na tua saúde. Quem sabe você precisa cuidar melhor da tua casa, da tua saúde. Quem sabe você precisa mudar algumas rotinas. A oposição quer te fazer crescer como uma flecha, que para que ela avance e acerte o alvo, ela primeiro é puxada para trás. Ela é esticada ao máximo, na força do arqueiro. E às vezes isso é uma oposição. Mas quando você tem um alvo e você puxa a tua flecha o máximo que você pode, você consegue mirar no alvo, vai ser certeiro aquilo que Deus há de conduzir a tua flecha, aquilo que o Senhor tem para você. A oposição vai fazer você crescer ainda mais, se você for debaixo dessa promessa de Deus. Vai acontecer como aconteceu com Gideão, no verso de número 14. Ele diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Aí ele diz assim: Senhor, como? Por quê? Eu tenho medo. Deus diz assim: porventura não fui eu que te enviei? Entende? Por que você está com medo? Não foi o Senhor que te enviou? Por que você está com medo no teu trabalho? Não foi o Senhor que te colocou lá? Por que você está com medo na tua empresa? Não foi Ele que fez você abrir? Por que você está com medo nas coisas da tua vida? O Senhor te enviou e Ele não nos deixa sós. Ele sempre está conosco. Aleluia. O segundo aspecto, a segunda objeção que a gente precisa superar, está no verso de número 15. Juízes capítulo 6, verso 15. E ele lhe disse: ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Olha a mente dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não confia em si mesmo. A minha casa é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor. Não confio naquilo que está em mim. Não está explícito isso no texto. O texto não fala isso claramente, mas a gente consegue trazer de forma implícita nesse texto a ideia que ele está agora se sentindo menor, que ele precisa superar esse aspecto da vida dele. A gente precisa superar a falta de confiança em si mesmo. Tem pessoas que não confiam em si mesmo. Eu sei que você é falho. Estou falando aqui de salvação. Eu não estou falando aqui que você vai ter a capacidade de no final falar assim: eu sou tão bom que eu não preciso da morte de Jesus na cruz. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que você se preparou, daquilo que você está se preparando uma vida inteira, que você está buscando ser o melhor no que faz, você está pesquisando, crescendo.
Você precisa confiar que Deus colocou algo na sua vida. Eu sei que esse tema não é muito bacana para os evangélicos. Quando a gente fala de confiar em si mesmo, a gente geralmente tem uma coisa meio negativa. Sabe por quê? Porque a gente acha que isso é orgulho, a gente acha que isso é soberba. Mas na realidade Deus colocou coisas em nós que é para a gente derramar sobre o mundo. Deus colocou coisas na tua vida que é para você poder dar isso às pessoas, que você solucione problemas, para que você mude situações de pessoas. Deus colocou coisas na tua vida para que isso sirva para engrandecimento do nome dEle. A Bíblia nos ensina a sermos e fazermos o melhor. Eu separei 2 textos para a gente pensar nisso. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Coloca no telão lateral. Depois é Provérbios 22, 29. Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ele diz o seguinte: aquilo que você for colocado para fazer, faz o melhor que você pode. Faça o melhor. Entende que não é fazer o melhor quando alguém está vendo. Não é fazer o melhor quando você está em publicidade. É fazer o melhor quando ninguém vê. É fazer o teu melhor em todas as situações. Eu sei que às vezes a gente pode achar que tem um toque. E às vezes eu me considero com toque, né? Eu não consigo ver algumas coisas. E de vez em quando tinha uns buraquinhos lá. Eu estava emassando a minha casa e vi uns buraquinhos. E ela falou assim: mas está lá em cima, ninguém vai ver. Eu falei assim: mas eu estou vendo. Entende? Que às vezes a gente está ali preocupado se o outro vai ver. Mas nós somos chamados para fazer o melhor. Faça conforme a tua força. E quando a gente tem essa percepção, portas se abrem. Deus conta com você. E Ele te deu algo para você fazer o melhor conforme a tua força. Provérbios capítulo 22, verso 29. Olha esse texto que interessante. Provérbios 22, 29. Vistes um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Uma pessoa que faz o melhor, ela vai ser colocada diante de reis. Pessoas que fazem o seu melhor alcançarão posições melhores. Ah, pastor, mas o senhor não acredita na graça? É claro que eu acredito na graça. Mas a graça é uma salvação que Ele nos dá. Somos salvos pela graça. Mas na nossa vida, Deus nos dá mediante a nossa capacidade. Mateus capítulo 24. Ele diz que conforme a capacidade de cada um, Ele deu o seu talento. Ele deu o talento proporcional à capacidade. Por isso a gente tem que ampliar nossa capacidade. Fazer e ser o melhor no que você faz. Se você pode melhorar, melhore. Se você pode dar o teu melhor, seja no louvor, seja no serviço, faça o melhor. Se você pode agir de uma maneira perfeita, haja de maneira perfeita. Eu só faço a distinção que o perfeccionismo é diferente de uma visão de excelência. Porque o perfeccionista, ele entende que só o que ele faz é bom. Então você tem que fazer da maneira dele. A pessoa de uma visão de excelência, ele consegue ver o que é bem feito, independente de quem fez. Isso é bem feito. Que legal. Aquela comida bem feita, com tempero. Você pode não ter muitas coisas, mas você pode fazer o melhor com o que você tem. Você pode não ter tantas coisas à tua disposição, mas se você fizer o melhor com aquilo que você tem, na condição que você tem, você pode dar uma oferta a Deus. E isso é o que Gideão precisava entender. Ele precisava entender que existia nele algo que Deus havia colocado. Confie no que Deus colocou na tua mão. O grande problema é que a gente acha que Deus mentiu. Deus não mente. Se Ele disse que Ele colocou algo sobre a tua vida, Ele colocou. Se Ele disse que Ele vai te usar para algo, Ele vai te usar.
se você se dispor a isso. Supere as dúvidas sobre a escolha de Deus. Supere as suas dúvidas sobre a escolha de Deus. Acontece, eu também passo por essas coisas. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Você vai ensinar, mas é colocado diante de pessoas muito capacitadas. A gente diz assim: será que eu tenho condição? Será que eu vou conseguir? Se Deus te levou, faça o teu melhor. E a partir disso, Ele vai agir para que o nome dEle seja glorificado. O anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valente. Assim Deus fala com você. Supere a objeção que você não tem o que dar. Deus já colocou na tua vida os recursos, a bênção para abençoar pessoas. Ele fará tudo o que Ele prometeu na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? A terceira objeção está ainda no verso de número 15.